Sabe aquele momento que você passa por uma situação bem difícil, que mexe muito com o seu emocional, muito com o seu psicológico, e você vê que não tem mais saída? É nesse momento que você precisa deixar Deus entrar e Deus agir. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Priscila. Eu tô aqui gravando esse vídeo para contar um pouco do meu testemunho, das minhas experiências com Deus. Eu acredito que esse vídeo vai falar com você, né? Tem muitas pessoas que passam por situações difíceis, situações que elas não sabem o que fazer. Eu passei por uma situação bem complicada na minha vida amorosa. Em 2014, 2015, eu vivi um relacionamento tóxico. Foi um relacionamento de 6 meses, mas não foi um relacionamento longo, mas foi um relacionamento muito intenso e também envolvido com muitas brigas, com muito desgaste emocional. Mas enfim, envolvia sentimento, né? Eu gostava da pessoa, a pessoa também gostava de mim, então a gente viveu durante esses 6 meses. E quando o relacionamento chegou ao fim, eu fiquei muito mal. Foi uma fase bem complicada. Eu eu tava vivendo assim de uma forma bem depressiva, assim, né, digamos. Era 6 horas da manhã, ou era o horário que eu ia dormir. Então, assim, eu passava o dia inteiro dormindo. E aí, quando chegava a noite, quando começava a entardecer, umas 6 horas da tarde, 7 da noite, eu acordava. E aí eu ia pra sala da minha casa e ficava lá. Ficava lá assistindo televisão, ficava lá pensando na vida. E aí o tempo ia passando, as horas iam passando. Aí era umas 4 horas da manhã, quando eu via até o caminhão da feira passando. Então, assim, eu via tudo que ia acontecendo na madrugada, que era o horário que estava todo mundo dormindo, eu estava acordado. E aí, dava 6 horas da manhã, eu voltava para a cama, dormia, e assim foi, durante alguns meses. Eu, parece que eu não vivia durante o dia. Eu ficava de madrugada inteira acordado. E aí, quando era durante o dia, eu dormia. Era um jeito que eu encontrei para ir passando esses dias. Porque daí também eu não via ninguém, eu não tinha contato com ninguém, né? Então foi assim durante um tempo. Nessa época também eu tava desempregada, tinha acabado de terminar a faculdade, tinha uma DP pendente para poder finalizar meu curso de biomedicina. E assim foi durante um tempo, até que um dia conversando com a minha mãe ela me acompanhava muito, né? Minha mãe é muito companheira. Então ela viu muita coisa acontecer. Então ela conversando comigo, em um dia assim que eu acordei um pouco mais cedo, fui para a cozinha, ela estava lá, então a gente começou a conversar. E aí ela começou a preparar uma coisinha para eu comer e tal, e conversando comigo ela falou: Pri, por que que você não assiste um filme? Eu assisti um filme que eu achei muito bom, o filme Quarto de Guerra. Aí eu achei interessante ela ter falado desse filme Quarto de Guerra, né?
E aí eu falei, eu também já tava tão assim, sabe? Eu falei, ah, tá bom, vou assistir, né? Eu tava tão passada assim, sabe? E com um emocional tão abalado. Mas eu falei, não, tudo bem, então vamos assistir. Aí a gente foi assistir o filme. Eu comecei a ver a essência do filme, né? Eu até indico, né, para você que tá passando por um momento difícil, ou até você que não tá passando por um momento difícil, mas quer conhecer um pouco mais, assim, de como é um relacionamento com Deus, é um filme que eu indico, Quarto de Guerra. Então, esse filme, basicamente, ele é a história de uma mulher casada, é, mãe de uma menina, e ela passa uma crise no casamento dela. Então, ela é uma corretora de imóveis e ela conhece uma senhora que é uma mulher de Deus, assim, uma mulher iluminada por Deus, usada por Deus. E essa mulher ensina para ela uma técnica de oração, como se fosse uma técnica, sabe, assim, de relacionamento, de contato com Deus. Então, ela explica para essa mulher o que ela deve fazer, como ela deve fazer. Ela mostra um quarto que ela faz as orações dela, e nesse quarto ela tem vários papéis colados na parede, tem a cadeirinha que daí ela vai, senta, começa a fazer as orações e ela explica para essa mulher como é as conversas dela com Deus, como é o relacionamento dela com Deus. E aí essa mulher, ela começa a fazer isso, né? Assim, num ato de esperança de salvar o relacionamento dela, o casamento dela, ela começa a fazer as orações também. Ela começa a orar, ela começa a mudar também as atitudes dela, né? A oração em si, ela começa a mudar a essência, né? Assim, dentro dessa mulher, o comportamento dessa mulher. E aí ela começa a ter uma visão diferente sobre o marido, sobre ela mesma, sobre o relacionamento dos dois. E, enfim, e eu assistindo esse filme, eu pensei, eu vou fazer o mesmo que essa mulher fez. Eu vou começar a orar. Então eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, algo que eu não tinha costume de fazer. Comecei a ler a palavra, comecei a orar, ia pro meu quarto, ficava lá no meu quarto orando, da minha antiga casa, né? Foi onde tudo aconteceu. E as coisas começaram a mudar. E assim, começaram a mudar de um jeito que eu não esperava, que eu não tinha o controle. As coisas começaram a mudar, mas começaram a mudar de acordo com a vontade de Deus. Então, eu orava no intuito de restituir meu relacionamento. Ainda eu tinha um sentimento pela pessoa, então ainda eu orava para que houvesse, né, essa restituição. Mas Deus, ele foi me mostrando como as coisas realmente eram, como a pessoa realmente era, como eu estava no momento. Então, Deus, na verdade, ele queria entrar, ele queria fazer morada em mim, agir em mim. E eu fui percebendo isso conforme foi passando o tempo, conforme foi passando esse momento assim de, de, de oração, de relacionamento com ele.
E assim, uma das palavras que me vinham, versículos, né, da Bíblia que vinham para mim, quando eu fazia oração, eu orava, conversava com Deus, e aí eu abri a Bíblia e começava a ler, assim, li muitos salmos, né? Salmos foi o que eu mais li, inclusive para quem está começando, né? Quem quer começar a ler a Bíblia, os salmos é um meio, né? Uma opção assim muito boa para você começar a ter acesso à palavra. E aí eu comecei a ler salmos. E, e uma passagem, assim, um versículo que vinha muito assim, que eu lia de forma muito constante, eu vou até falar aqui para vocês. É Salmos 1, versículo 1 a 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então eu comecei a refletir nessa palavra. E apesar da dor e de todos os problemas que eu estava passando naquela fase, naquela época, eu precisava andar nos caminhos de Deus, né? Apesar de tudo, eu não podia me deixar levar, me desviando dos caminhos de Deus. Eu precisava estar na presença de Jesus, sabe? Para realmente ser curado. Porque eu tava ali na hora fazendo uma oração, pedindo a Deus uma orientação, uma restituição do meu relacionamento, mas na verdade, essa restituição Deus queria fazer dentro de mim, né? Dentro de mim, meu relacionamento com Ele, meu relacionamento de filha, né? De filha herdeira do Pai. E era isso que Deus queria me mostrar. E eu entendi que mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de adversidade mesmo, nos momentos que a gente mais sente o peso de, de, de um momento ruim, é nesse momento que a gente precisa silenciar e ficar e descansar, sabe? Ficar nos braços de Deus, descansar em Deus. E eu levei um tempo para perceber isso. Mas quando eu percebi, assim, a minha vida mudou. Foi quando a minha conexão com o Pai, ela foi criada, foi fortalecida e o nosso relacionamento se iniciou daí. Eu tava orando, pedindo para Deus salvar um relacionamento e Ele criou um relacionamento, mas um relacionamento muito mais poderoso, um relacionamento verdadeiro, que é um relacionamento de pai e filha. Então, toda essa experiência que eu tive nessa minha fase me fez parar para pensar o quanto é importante a gente ter um relacionamento com Deus, o quanto é importante a gente ter a nossa conexão com Deus. A nossa vida não é nada sem Ele, né? Então, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente viva um relacionamento com alguém que a gente ache que isso é tudo, na verdade isso não é. E Deus permite que determinadas coisas aconteçam na vida da gente para a gente realmente entender o que é real, né? O que realmente vale a pena nessa vida. Não é que um relacionamento não é importante, um namoro, casamento, família não é importante. Pelo contrário,
Deus, ele valoriza muito a família, muito. Mas, em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com ele. E foi isso que eu aprendi nessa minha experiência. E é o que eu vivo até hoje. Então, eu queria compartilhar com vocês esse meu testemunho, essa fase que eu passei. E foi onde tudo, na verdade, começou. Onde o meu relacionamento com Deus se iniciou. Eu vim aqui para poder conversar com você, para poder te mostrar, né, através assim da minha história, da minha experiência, o quanto é importante a gente ter um relacionamento com Deus. Deus, ele preenche a nossa vida. Durante muito tempo eu procurava paz na minha vida. E eu achava que eu ia conseguir paz, que eu ia conseguir felicidade, que eu ia conseguir uma vida feliz, né? Uma vida tranquila ao lado de uma pessoa. Mas Deus me mostrou que, na verdade, não, não é exatamente isso, né? Se a gente, eu aprendi, eu entendi que se eu realmente queria paz na minha vida, eu precisava deixar Deus entrar, Deus fazer morada em mim. E aí eu entendi que, na verdade, aquela paz que eu procurava, aquela calmaria, aquele porto seguro que eu procurava, estava ali comigo, que era Jesus. É Jesus. Quis gravar esse vídeo hoje para poder contar um pouco para vocês assim da minha experiência. Eu não sei se às vezes tem alguém aí passando por essa situação que eu passei, né? Mas assim, eu quero te dizer que eu passei, que graças a Deus eu tô bem, eu encontrei a paz que eu procurava. E eu encorajo você também a encontrar essa paz, essa verdadeira paz, que a gente só encontra nos braços de Jesus. Então é isso. Se você gostou do meu vídeo, curte, se inscreve, né, no meu canal. Eu tô começando aqui agora, então esse vídeo eu tô bem tímida assim, né? Mas Deus me direcionou, né, a começar a fazer vídeos assim, contando um pouco, né, sobre a minha vida, sobre o que eu passei, porque eu acredito que a gente consegue se enxergar bem, assim, às vezes no exemplo do outro, na história do outro, de como ele superou. Então eu acredito que esse vídeo vai ajudar alguém. E Deus me direcionou a fazer esse vídeo. E eu espero que ajude muito vocês, tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima. Beijo.